Fala pessoal, seja bem-vindo aqui em mais um episódio da PMax Podcast. Meu nome é Wigner Marcelo e hoje a gente vai falar sobre vendas, sobre performance, sobre equipes, sobre liderança, sobre posicionamento, sobre, cara, a forma como você tem que estruturar a sua equipe. Vai ser muito legal esse negócio aqui e para isso eu trouxe um cara chamado Felipe Tomé. O Felipe Tomé, cara, um empresário, consultor, treinador de pessoas, especialista em desenvolvimento humano organizacional e atua hoje ajudando empresas do digital a criar equipes de alta performance. Então você que tem aí um e-commerce, você tem uma agência, você tem uma operação aí de drop, não importa o que você está fazendo, esse cara aqui pode e vai conseguir organizar a sua empresa e a sua equipe para vender mais e escalar topos aí que você nunca escalou, beleza? Felipe, se apresente pra gente, cara. Bom demais, prazer estar aqui. Sou, como você falou, especialista. Comecei no DHO, né, que é o desenvolvimento humano e organizacional dentro das startups. E foi muito legal participar da expansão de algumas startups aqui no Brasil. Mas o mercado digital ele tinha uma necessidade muito grande disso, porque é um pessoal que tem, às vezes, um faturamento muito legal, a grana entra, só que não tinham processos organizacionais, não tinham um processo, uma visão de empresa. E hoje o mercado está ficando mais sofisticado, ele está pedindo isso. Aqueles que fazem de uma forma amadora estão, às vezes, deixando o mercado e aqueles que estão se profissionalizando e trabalhando de uma forma com visão de empresa e não só de vender um produto ou de ter uma página, esses Isso, estão isso é se um grande destacando. ponto, né? Porque eu vejo que a maioria das pessoas do digital, elas ganham dinheiro, elas começam de fato a engrenagem da empresa funcionar quando elas encontram uma oferta somente, né? Exato. E aí, quando isso acontece, aí, pô, não, agora beleza, agora vamos ver questão de contabilidade, agora vamos ver a questão de equipe, agora eu vou formar um negócio. Só que na verdade isso cria ali, às vezes, uma equipe ou um time não muito bem estruturado, velho. E quais são os principais problemas que você vê quando isso acontece? Assim, você acaba perdendo dinheiro por falta de organização, de produtividade. Então você deixa de olhar para alguns processos que são cruciais dentro de uma empresa e que às vezes você poderia estar tendo uma margem muito maior, você poderia evitar um turnover, né? Gente saindo da empresa, você poderia até mesmo escalar mais se você simplesmente se preocupasse com algumas coisas que são mais simples e que a maioria das empresas mais consolidadas ou empresas de mercados mais normais, vamos dizer assim, que não seja do digital, que é basicamente o básico para eles, né? Então o digital ele tá precisando de um profissionalismo um pouco maior. E as empresas agora no digital que estão se destacando são aquelas que deixam o amadorismo e começam a focar nesses processos. Então é focar em pessoas de alta performance, é focar em processos de alta performance para que eles consigam ter os resultados de alta performance. Entendi. E, cara, beleza. Se eu tenho uma agência, um e-commerce, enfim, eu tenho uma empresa ali e eu tô com dificuldade na minha equipe, velho. Normalmente, qual que é o grande pilar ali? É eu ter contratado a pessoa errada ou, de repente, eu não ter processo bem alinhado? Qual que é o principal ponto? Eu acho que é um conjunto. Começa com, primeiro, você saber quem você está trazendo para a posição correta, né? Hoje em dia, existem várias formas de você fazer uma contratação mais assertiva. Uma das coisas que eu mais faço é análise comportamental. Então, você desenha um perfil comportamental correto para aquela vaga, porque, vamos supor, tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são mais organizadas. Aí, se você vai trazer alguém para ser copy, esse cara ali tem que ser criativo, por exemplo. Se você coloca uma pessoa que ela é muito mais ali analítica, de seguir processos, mais organizadinha, às vezes ela não vai performar tão bem, mas ela pode performar em alguma outra área. Então, o primeiro é a pessoa certa que você vai trazer, é fazer essa filtragem de quem você está trazendo para a equipe. E o segundo ponto é que às vezes você traz uma pessoa boa, mas você não faz um bom onboard, você não coloca a pessoa dentro da empresa e dá um treinamento correto para ela ou quais são os processos que ela precisa seguir. Aí você larga, é como se você tivesse, sei lá, o Ronaldinho no seu time, só que você não sabe, ele não sabe com quem que ele tá jogando, ele não sabe qual que é a tática do time, que campeonato que ele quer ganhar, então não adianta nada ter o Ronaldinho sem instrução, precisa ter um bom técnico ali, vamos dizer dessa forma. Entendi. Então, basicamente, é, tem vários caminhos, tem vários problemas que a gente vai passar aqui hoje, na verdade, né? Que a gente vai pontuar. Mas a contratação ali, quando a pessoa chega, até uma dúvida, inclusive, antes dessa pergunta sair da minha cabeça. O onboarding que você disse, ele. Eu já vi muitas pessoas falarem pra mim que quando você faz um onboarding ruim, ou você chama a pessoa para um seu time, muitas vezes é mais fácil você mandar a pessoa embora do que consertar e manter ela aqui. Você acha que isso uma realidade? Cara, já vivenciei muito isso. Assim, ter profissionais bons,
mas eles foram, vamos dizer, mal educados. Eles foram treinados de uma forma muito incoerente com o que você espera, então desalinhado com cultura, desalinhado com o objetivo da empresa. E aí quando essa pessoa ela já tem os vícios, ela começou com os vícios errados ali, é mais fácil você tirar e trazer alguém e colocar ela dentro do molde correto que você quer do que necessariamente tentar reverter. O reverter ele gasta mais energia. Então, cara, para você reverter ele tem que ser muito bom, você tem que querer muito, porque vai dar mais trabalho, vai dar bem mais trabalho. Entendi. E você, cara, no digital, já presenciou ali alguma, por exemplo, uma ação que você fez simples, que gerou um resultado muito grande para alguém? No quesito de faturamento ou de entrega, Cara, enfim. vou contar pra você uma coisa assim, essa foi... A vez que eu descobri isso foi meio inusitado, mas ao mesmo tempo eu percebi o quanto faz diferença. Quando você faz algumas análises comportamentais, cada estilo de comportamento, cada pessoa ela tem um jeito de lidar com o ambiente externo. Como ela age, ela reage em relação às pessoas e ao ambiente. Então não existe ninguém 100% bom em tudo, né? Mas existem jeitos da gente lidar. E tem algumas pessoas que elas precisam de um ambiente de trabalho, tem uma métrica que a gente mede, chama amplitude. O quanto aquela pessoa tem de amplitude é o quanto o ambiente de trabalho influencia na produtividade dela, o quanto ela precisa de um ambiente adequado para ela trabalhar direito. E aí a gente fez uma análise numa empresa que era uma infoprodutora. E eles tinham diversos projetos grandes. E quando a gente fez a análise do time, o pessoal era bom, tecnicamente falando. Então, do lado de capacidade técnica, avaliando escopo, eles eram muito bons. E na parte comportamental, eles estavam alinhados com a função deles. E eu não estava entendendo aonde que estava o erro. Por que essa equipe não estava performando tão bem? E aí eu falei, vamos pegar, vou passar um dia presencial nesse escritório, eu quero ver o que está acontecendo. E eles pegavam e deixavam as pessoas que cuidavam mais de alguns processos, que tinham que ser aquelas pessoas, sabe, a mais organizada, não é muito meu estilo. Seguir planilha, deixar os números corretos, trabalhar de uma forma mais organizadinha, eu sou mais dinâmico e tal. Mas tem aquelas pessoas que a gente precisa que sejam as organizadas, Metódicas, né? mais metódicas. Essas pessoas, elas têm uma amplitude maior, elas precisam de um ambiente mais adequado. E as meninas que ficavam nessa posição, elas ficavam num lugar que era perto do café, como se fosse no fim dessa mesa, assim, e aí todo mundo que passava, de alguma forma, esbarrava nelas, coisava, e aí, você viu o que aconteceu no final de semana? E aí ficavam conversando perto, de alguma forma sempre distraíam elas ou tiravam elas do foco. E aquele lugar que elas trabalhavam, tinha a possibilidade de algumas mudanças. Então o que a gente fez? A gente mudou a mesa de lugar delas, deu um fone bom para elas, colocou elas para trabalhar num lugar onde elas não eram interrompidas, onde elas não tinham distrações e ninguém ficava, a não ser que elas quisessem, e ninguém ia ficar conversando com elas. E o nível de produtividade delas não só aumentou, como as duas foram promovidas, a gente acabou aumentando o número da equipe por uma coisa assim... relativamente simples. Nem elas tinham percebido isso. Nem elas tinham essa consciência. Mas a hora que a gente fez a análise dos relatórios, eu percebi que elas eram muito boas. Falei, não vai mandar embora. Elas estavam quase no bico do corvo já. Elas iam sair da operação. Não vamos mandar elas embora porque elas são boas. A gente tem que entender o porquê elas não estão conseguindo performar. E era uma adaptação simples. Então a gente só reposicionou elas dentro do escritório. Foi uma coisa assim, básica, mas ao mesmo tempo muito funcional, e hoje elas são líderes dentro da operação, até hoje elas estão lá, então foi uma experiência bem interessante. Cara, diferente, velho, eu nunca tinha pensado que essa questão do ambiente, né, se bem que, também tem uma lógica, né, porque cada ambiente tem que ser como ser numa empresa, mas eu nunca tinha pensado dessa forma. E você, beleza, né? Essa era uma operação do quê? Você pode falar mais ou menos? Eles tinham infoprodutores, alguns eram de dropshipping e outros traziam um negócio assim meio de mercados externos, agências internacionais, como a Operar Fora e tal. Entendi, então era um ecossistema do digital mesmo. Era um ecossistema, eles tinham alguns produtores diferentes, projetos diferentes, mas eles atuavam com os infoprodutos, eles eram os lançadores dos infoprodutos desses produtores. Entendi. Eu vejo muito que as empresas do digital, pelo menos eu já participei de várias empresas ali, normalmente é um escritório, uma mesa grande, ou às vezes duas mesas, uma próxima ao lado da outra, todo mundo junto ali, e acaba que talvez tenha essa questão da produtividade, não começa a falar e tudo mais. Mas você acha que tem como a gente blindar isso de alguma forma, para que não aconteça? Ou tipo, o que eu preciso fazer para deixar
pra fazer com que os meus funcionários, né, para fazer com que o meu time sempre fique produtivo e não se perca, por exemplo, assim? Eu sempre trago a analogia do esporte, até porque eu vim do esporte, né? Eu era atleta e eu me liguei com esse lado da alta performance porque se eu tô aqui é porque deu errado como atleta, né? Mas basicamente eu sempre vivi alta performance e eu percebi que eu podia trazer alta performance para times e era isso que unia o que eu fazia antes com o que eu faço hoje. E quando a gente fala de alta performance, você parar para pensar os melhores times. Eu jogava futebol, joguei outros esportes, mas futebol é uma coisa que todo mundo tem consciência. Se você parar para analisar os melhores times, nem sempre eram os times com os melhores jogadores, mas eram os times que tinham mais química, eles tinham mais troca, eles se conheciam melhor, eles tocavam melhor a bola, eles eram times que eram mais entrosados. Então o que isso quer dizer? O gestor, a pessoa que está à frente, ela precisa conhecer o time dela. Ela precisa ser basicamente o guardião ou a guardiã da química, a guardiã da cultura daquela empresa. Não adianta nada você colocar um monte de gente boa para trabalhar e esperar que eles vão performar bem. Você, como gestor, tem a obrigação de literalmente fazer com que eles trabalhem bem. Então aquela ideia de que eu vou delegar, então eu vou sair do operacional, vou ficar agora liderando. Ótimo. Liderar quer dizer liderar, então você não vai pôr a mão no operacional, você não vai trabalhar de forma operacional, mas você precisa liderar. E liderar quer dizer criar química no seu time. E para isso você precisa conhecer muito bem eles. Então uma das coisas que a gente faz nas empresas é gerar esses relatórios para você conhecer exatamente quem são as pessoas, como eles lidam com pressão, como que cada um lida com a pressão, qual é o melhor ambiente de trabalho para cada um, o estilo de comunicação, qual que é o melhor jeito de dar um feedback para esse time. Cada time vai ter um perfil um pouquinho diferente e aí a gente vai pegando essas métricas, como é a amplitude, como é o nível de aproveitamento. Essa pessoa ela está sob pressão? A gente vai entender, essa pressão é dentro do trabalho. Como é que você sabe se uma pessoa está sob pressão, por exemplo? Tem um relatório que eu gero, tem um software que ela responde um relatório e eu tenho alguns clientes que brincam, parece uma bruxaria, mas você recebe vários detalhes. O relatório tem às vezes 4, 5 páginas e você vê como aquela pessoa reage sob pressão e se ela está sob pressão. Então é como uma fotografia do momento, o que ela está passando agora. Se ela estiver sob pressão, eu preciso entender se é no trabalho, se ela está sobrecarregada, ou às vezes ela está, sei lá, já teve... A vida dela tá uma bagunça, ela mora com a tia que não deixa ela trabalhar direito e ela tá tentando fazer uma mudança, tá sem dinheiro, então a gente tem que entender aonde ela tá sob pressão. Essa pessoa que tá com um nível maior de pressão, ela tende a performar menos dependendo do perfil que ela tem. Então, você cria uma forma de analisar e ver como essas pessoas são, como elas agem, reagem em relação ao ambiente e em relação à análise de escopo, técnica, se elas são realmente boas ou precisam de capacitação. Tem gente que às vezes é melhor você treinar e capacitar. Habilidade técnica, você treina. Habilidade técnica é treinável. Você precisa aprender a se comunicar melhor, você pode fazer um curso, uma mentoria. Você precisa entender de gestão de tráfego, você também pode estudar, fazer um curso. Agora, as habilidades comportamentais, você precisa entender como aquela pessoa, o que ela tem de habilidades comportamentais e como que você, como líder, pode explorar isso melhor. Não explorar no mau sentido, mas potencializar o que ela é boa e facilitar naquilo que ela não é boa. E quando você faz isso, você gera mais sinergia entre o time. Você monta equipes onde um facilita a vida do outro e não fica todo mundo batendo cabeça na mesma coisa. Entendi. Você acredita que para toda empresa que está desorganizada tem solução ou tem alguns casos que o problema está nos donos, de repente? É isso que eu ia falar. Toda empresa ela tem solução. Só que se o líder for fraco, a empresa cai. É até triste falar isso, mas tem muito líder fraco. Falar que você é líder é diferente de você ser líder. E qual que é a maior, tipo, o ponto-chave, assim, como é que se define um líder? As características dele, por exemplo. Característica de um líder. Não tem medo de errar e não tem medo de mostrar que errou. O líder não é aquele cara que é bom em tudo, mas é o cara que está sempre buscando melhorar em tudo. Um bom líder assume responsabilidade. Não fica jogar, a minha empresa está indo mal porque os meus funcionários são ruins, porque o governo do Brasil é ruim. A pessoa que terceiriza a responsabilidade, ela geralmente não é um bom líder. E um bom líder ele tem que saber lidar com a pressão. Não tem como, liderar é pressão. Infelizmente não dá pra gente romantizar. Um bom líder tem que lidar com a pressão, senão ele não consegue liderar. E cara, como é que você vê isso Como é que você vê isso assim, tipo, no digital de empresas, né, e pessoas que estão faturando bastante
com um time muito pequeno, velho. Eu conheço até o Gui Moraes aí, um cara que vai vir aqui também gravar com a gente. Cara, ele faturou ali, fazia mais ou menos R$ 1 milhão ali por mês com infoproduto. Só que, cara, ele e mais 2 pessoas. Era um time muito enxuto, muito pequeno. Nesses casos, acho que não tem tanto essa gestão de equipe, né? Imagino. Mas em equipes um pouco maiores, tipo de 3, 4 pessoas, como é que eu consigo, sei lá, deixar ela mais eficiente? Hoje, eu estava até estudando isso esse final de semana. Hoje você tem a inteligência artificial, né? Que é uma aliada absurda na operação. Eu estava estudando, você já ouviu falar dos agentes de IA? A gente já, como se fosse uma outra pessoa, basicamente, né? Que Exato, é executa. até assustador. O agente de IA, ele não é que nem um chatbot que você só automatiza. Então, para potencializar um grupo pequeno, você pode criar várias automações e tem que ter um bom processo. Se você tiver um bom processo e bastante automação, isso já vai facilitar muito. Mas eu estava estudando essas agentes de IA, eles são mais do que automações. É como se fossem algoritmos que vão ficando treinados. Você pode pegar, por exemplo, uma base de dados e de vídeos. Então vamos supor que eu gravei um infoproduto. Eu posso pegar esse infoproduto e dar para essa IA estudar. Ela vai estudar a minha voz, o como eu me expresso, o que é importante para mim, meus valores. Ela vai ficando cada vez mais educada e ela responde a pessoa, ela gera áudios, ela responde a pessoa como se fosse eu. Então esses agentes de IA, eles vão deixar a possibilidade de empresas de um homem só se tornarem milionárias. É algo que há um tempo atrás Não era possível, não era né, possível, não era possível. Você vai falar, uma empresa para ser vendida por bilhões, é possível? Quantas pessoas vai ter? Vai ter que ter um monte de gente. Hoje em dia, já tem até alguns casos de empresas que foram vendidas por valores absurdos e que são empresas de uma pessoa só. Porque ela usou a tecnologia a favor dela de uma forma onde ela criou um sistema ali, um processo muito funcional, treinou muito bem a inteligência artificial e ela consegue gerir esses processos de uma forma onde ela não precisa de um monte de gente. Isso é muito doido, cara. Mas, velho, tô sentindo falta de ouvir uma coisa, cara. Eu não escutei de onde você veio. Cara, não escutei aí de onde você é, cara. Como é que você entrou nesse mercado como um todo? Porque a gente tá falando de alta performance, você citou que você era atleta, né? Você era atleta do quê? Do que você fazia? Como é que você entrou nisso tudo? Cara, é muito doida essa história. Assim, eu desde criança sempre fui atleta. Nunca tive videogame, nunca fui muito do lado assim mais dos jogos, etc. Mas eu sempre fui do esporte. Eu fui atleta de polo aquático, de judô, futsal e joguei futebol de campo. E quando eu tava ali terminando aquela idade de ensino médio, sempre fui ambicioso, eu queria uma coisa grande. E aqui no Brasil, para você ser atleta, você tem que ser o famoso quem indica, né? Então, se você não tiver o QI ali para te colocar no lugar certo ou tiver muita grana, é muito mais difícil. É possível, mas é muito mais difícil. E eu não queria ser aquela pessoa que fica penando pra ficar com 30 anos jogando no Avaí, não sei aonde. Desculpa, nada contra o Avaí, mas jogar num clube pequeno, ficar sofrendo ali e tal. Então eu decidi que eu ia para os Estados Unidos. Então a minha carreira ela começou basicamente nesse universo entregando panfleto. Porque essa daqui eu sempre falo em palestra, essa aqui. Eu achava que eu ia me tornar dentista. Eu comecei entregando panfleto e hoje eu acabei empreendedor. Então é uma coisa assim meio uma salada de fruta, mas basicamente quando eu chego no momento de ensino médio eu não tinha grana para uma faculdade privada ou algo do tipo. Então eu comecei a estudar porque eu queria passar na FUVEST e fazer USP, porque era o que eu tinha de opção. E aí eu tinha decidido que eu ia fazer odonto e tal. Quando chegou um determinado momento eu não estava bem comigo mesmo e eu tive um mentor. E isso fez até eu entrar mais no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento humano, porque eu tive um mentor que me ativou um lado que estava adormecido em mim. Tinha deixado de competir em alta performance como antes. Ele falou, pô, você vai realizar seu sonho? E aí eu falei, não, eu vou pegar esse sonho dos Estados Unidos, eu vou realmente fazer, porque parecia muito inviável. Eu tinha que ter uma grana, tinha que fazer os vistos, fazer prova de inglês, era um negócio muito distante, assim. Então eu decidi que eu ia para os Estados Unidos. E eu tinha R$50 numa conta poupança. Era isso que eu tinha e não tinha emprego, não tinha nada. E eu eu vi que tinha uma possibilidade de entregar panfleto ali no Itaim Bibi, em São Paulo. E era R$50 pelo dia. Falei, beleza,
Vou dobrar o que eu já tenho de patrimônio aqui, 50 para 100 em um dia, beleza. E aí, antes de eu sair de casa, minha mãe me falou uma frase que até hoje eu lembro. Ó. Eu tava meio envergonhado. Eu falei, pô, vou entregar panfleto e tal. Tipo, puta, você vê uma pessoa entregando panfleto, geralmente ela não tá muito feliz, né? Ela não tá muito bem, né? Ela te entrega assim o panfleto e tal. E aquele dia, falou assim, trabalho é trabalho. E se você estiver fazendo um trabalho honesto, isso que é importante, mas seja o melhor entregador de panfleto que você já viu. Falei, beleza. Aquilo me ligou assim, falei, pô, já tô mudando, eu quero realizar esse sonho. Tinha um mentor por trás me dando um suporte mental. Ele falou, vamos pra cima. Aí eu entreguei todos os panfletos que eu tinha naquela caixa. E eu entregava o panfleto explicando o que realmente era. Eu falei, vou entender qual era o negócio. Era um aplicativo. Aí eu mostrava pra pessoa, tá aqui o QR Code, ó, como baixa, tal. Comecei a realmente performar no panfleto. E eu entreguei o panfleto para uma pessoa certa. Numa dessas coisas, eu fui como eu entreguei todos os panfletos, os caras ficaram impressionados. Era um aplicativo, eles falaram assim, pô, volta amanhã, vamos fazer mais 5 dias de ação. Então, dos R$50 eu já fui para R$300, fui aumentando ali o caixa. Só que num desses dias eu entreguei o panfleto para um cara que virou e começou a perguntar. E isso é estranho até, né? Quando você entrega o panfleto, ninguém tá muito interessado. Ele, mas como funciona? Eu explicando. Aí no final ele falou assim, cara, você não é muito inteligente pra estar entregando panfleto, não? Aí eu falei, irmão, eu tô trabalhando, tô fazendo o meu melhor e eu quero realizar meus sonhos. Ele falou assim, então passa no escritório pra gente conversar. E aí Cara, eu uma fui oportunidade ali na... do nada, entregando panfleto. Até eu tenho que ser grato à minha mãe, né? Que falou pra eu ser o melhor entregador de panfleto da história. E aí eu fui, conversei com ele lá no escritório e aí era uma startup que tava chegando no Brasil e que estava precisando fazer uma expansão. Eles estavam vindo da Colômbia. Essa startup é a Rappi. Eles entregavam num raio de 3 quilômetros no Itaim Bibi. E aí eu participei da primeira equipe de expansão da Rappi. Acabei crescendo lá dentro. Comecei a ter equipe e a gente fazia várias ações muito doidas. Porque a Rappi, quando ela chegou aqui, eles entregavam qualquer coisa. Não era só comida, né? Então você podia pedir um fone de ouvido, qualquer coisa. Então eu tinha liberdade, eu tinha códigos, coisas. Eu tinha liberdade para fazer ações. Então eu fui criativo, fui criando coisas. Fui crescendo lá dentro e depois os caras daquele primeiro dia lá do primeiro panfleto, que eram de um aplicativo, também me ligaram falando que tinha uma oportunidade interna. Acabei indo depois para outras startups ali, participei de área comercial, treinamentos, e eu comecei a dar muito treinamento. Dava treinamento e as pessoas queriam que eu fosse dar o treinamento. Então eram equipes de diversos restaurantes, eu participei da criação digital dos aplicativos de grandes marcas, então nem sei se eu posso falar o nome delas, mas grandes restaurantes mexicanos, grandes restaurantes que você vê em todos os shoppings, eu fiz os aplicativos deles, Girafas, Taco Bell e tal, a gente foi fazendo todos esses projetos. E quando chegava na hora de pedir o treinamento, por mais que eu tivesse equipe para mandar fazer alguns treinamentos, eles queriam que eu fosse, a equipe queria que eu fosse. Falei, pô, tô ficando bom nisso daqui. E eu comecei a estudar mais essa parte de comunicação, rapport, que era basicamente o que ficou queimado no Brasil, mas seria um coaching da vida, você lidar com pessoas, né? Conseguir fazer as pessoas performarem melhor e tal. E aí eu fui ficando tão bom nisso que eu falei, bom, beleza, então eu tô vendo uma área para eu crescer. E eu comecei a ganhar dinheiro com isso, porque eu acabava fazendo contratos, eu vendia, então me tornei um bom comercial, me tornei um bom vendedor, porque eu falava bem com os gestores, fechava novos contratos, expandia as lojas, eu performava muito para os caras. E aí eles não queriam nem deixar eu ir para os Estados Unidos, mas eu consegui juntar a grana, fui para os Estados Unidos como atleta e recebi uma segunda maior bolsa da conferência que eu jogava e fiquei lá como jogador. Só que aí numa das vezes eu trabalhava lá cortando, meu irmão, fiz tudo, velho. Cortei grama, carregava a caixa, fazia mudança. Só que numa desses momentos eu tive que fazer uma visita aqui no Brasil, não tinha grana, um tio de consideração, um amigo lá do meu pai me ligou, mandou uma passagem de milhas e falou assim, vem visitar seu pai, que ele não tá muito bem, meu pai tava com um câncer. E aí eu vim pra cá. Eu tinha feito pré-contrato com clubes lá dos Estados Unidos, eu tava direcionando pro que eu queria, que era jogar futebol lá. E quando eu vim pra cá, cancelaram meu visto, velho. Sem razão nenhuma. Você não conseguiu voltar depois? Não conseguia voltar. Até hoje, minhas computador, livro, chuteira, ficou tudo lá. Eu não voltei mais. Porque quando eu cheguei aqui, falaram, você tem uma verificação normal lá pra fazer e tal. Deixei meu passaporte com data marcada de volta, tudo certinho.
E aí não entregava meu passaporte, tá? A hora que eu fui ver, e aí, o que aconteceu? Aí mandava e-mail, meu técnico mandou e-mail, a faculdade que eu jogava mandou e-mail, todo mundo buscando a minha volta. E a hora que eu fui receber o meu passaporte, tava cancelado o meu visto. E aí cancelaram meus 2 vistos, de turista e de estudante, pra eu nem conseguir entrar no país. Cara, aquele dia, até hoje, eu lembro, assim, na minha cabeça é uma coisa, eu não sei nem te dizer quanto tempo foi, mas eu lembro de entrar no carro, assim, com o visto cancelado depois. Eu não sei se eu fiquei 15 minutos ou 5 segundos, mas eu lembro de ficar parado, assim, na frente do volante e eu não sabia o que eu ia fazer. Num dia eu era um atleta internacional de passagem aqui, no outro eu era nada em São Paulo. Então eu falei, cara, eu sei que eu vou ficar mal. Não vou ficar bem com isso daqui. Não vai dar bom. Vou ficar meio depressivo. Alguma coisa vai dar ruim. Então, no dia seguinte disso, acordei, depois de ter chorado a noite inteira, né? Mas acordei no dia seguinte e falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu liguei para os caras das startups que eu trabalhava e peguei, os caras falaram, não, vem para cá agora, tal. E peguei uma oportunidade de voltar. Aí eu voltei. Aí sim assumi uma parte mais comercial, voltei a crescer profissionalmente, etc. E até o momento que eu decidi que eu queria fazer algo por mim e tal, queria começar a empreender, dava já palestras, treinamento de gestão do tempo, porque eu comecei a estudar alta performance, gestão de tempo, produtividade, porque na época que eu estava me preparando, eu trabalhava nas startups, eu tinha treinos durante a semana e do final de semana, jogo, treino físico, treino técnico e ainda tinha que estudar porque tinha que estudar o inglês. Então era um negócio assim meio loucura. Eu dormia uma média de 3 horas, 4 horas por noite. Então eu comecei a estudar alta performance. Nunca eu achei que eu ia trazer para os outros. Eu estudava isso para mim. Para eu ser uma pessoa melhor, para eu conseguir performar melhor. Né? Então eu fiz todo esse tipo de coaching existente, eu fiz programação neurolinguística, hipnose clínica, eu tenho muitos cursos, eu fiz fisiologia, anatomia e fisiologia, neurociência clássica, programação neurolinguística, até o estudo da filosofia, medicina oriental, eu fui estudando tudo que eu podia para me tornar uma pessoa mais performática, porque eu queria muito, eu tinha um objetivo muito claro. Então, quando eu voltei e eu comecei a usar isso, aí eu comecei a perceber que eu poderia usar tudo que eu tinha já de bagagem que eu tinha estudado, só que já direcionado um pouco mais para um lado empresarial, para o lado do business. Então, voltei para as startups e aí, posteriormente, acabei esbarrando e entrando no mundo do digital. Né? Então, hoje eu trago alta performance, continuo trabalhando com esse foco, mas usando um conhecimento que a princípio eu achava que era só para mim mesmo, né? Era um negócio, não vou dizer egoísta, porque eu não imaginava tudo que ia acontecer, né? Mas é muito legal você falar isso, cara, porque a gente coloca o sonho, às vezes, né, de, por exemplo, ir para um outro país, construir uma carreira lá, e a gente às vezes não percebe também que, cara, tem muitas oportunidades aqui, velho. Dá pra fazer muita coisa aqui, cara. Que nem hoje você é uma referência na tua área, porque de alguma forma tu teve que ficar aqui, né? Você teve que... E aí você foi lá, tipo, isso que eu acho mais legal da performance. Beleza, mesmo que eu não queira, ou mesmo que eu não tô no meu melhor ambiente, um lugar que eu gostaria, eu vou performar e vou ser o melhor nesse negócio. Exato. E é exatamente isso que eu tô vendo. Você, cara, você, imagino que você deve ter feito isso, né? Ajudado várias empresas aí a organizar todos esses processos. E também muitas pessoas, na verdade. Tu já chegou a pegar e dar uns conselhos para uns donos específicos, tipo mentoria, cara, essas coisas até assim? hoje eu tenho... Hoje a gente seleciona mais, né, por conta de uma questão de agenda até, mas eu dou ainda mentorias individuais e eu sempre brinco, é que nem é o conceito do marketing, né? Você vende o que a pessoa quer, mas entrega o que ela precisa. No final, cara, hoje eu continuo trabalhando com desenvolvimento pessoal. Porque a gente pega líderes de empresa, a gente vai falar sobre performance, análise de performance, time, produtividade da empresa e tal. No final, a gente trabalha o líder de forma no desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Porque é uma necessidade, todo mundo tem, todo mundo deveria se conhecer mais. Se as pessoas se conhecessem mais e fossem mais conscientes sobre si, eu tenho certeza que o país seria melhor, que as empresas seriam melhores, etc. Então hoje eu tenho uma abordagem onde eu vou para o caminho da empresa, mas eu acabo ainda trabalhando o desenvolvimento pessoal. E eu cresci no digital por conta disso. Eu cresci no digital porque, olha só que loucura, foi um evento que eu nem ia. Eu era a última opção de um amigo. Era um cara que eu conhecia, que ele tinha um evento de marketing digital.
E aí ele convidou um amigo meu, um amigo não podia. Ele convidou o primo dele e o primo dele não podia. Aí como já tinha o ingresso, ele ia perder, ele falou, vai você então. Aí eu peguei e fui no evento com ele. E naquele evento eu comecei a entender um pouco mais sobre a parte até técnica, assim, tráfego pago, o que os caras faziam, tal, uma parte que eu não tinha muito conhecimento. E aí nesse evento, nas rodas de network que tinha, eu fui conversando com muita gente e no final eles fazem os pitch de venda, como sempre, e eles falavam assim, quem não tiver a grana para vir no ano que vem e quiser fazer um pitch de venda aqui no palco, e alguém decidir que o pitch for bom, ele pode vir aqui pagar o seu, tal, e você tem que oferecer alguma coisa para essa pessoa. Antes do cara terminar de falar no palco, eu já era bem proativo, era num hotel, então era baixinho o palco, assim, eu peguei, eu já subi. Aí o cara falou, pô, proativo, hein, gostei, não sei o que. Eu peguei e fiz um pitch vendendo a análise comportamental para a equipe. E aí começou, velho. Tipo, eu fiz o pitch ali, fiz uma pegada meio emocional no começo, falei do que eu entregava, falei, eu tenho certeza que eu vou ajudar você a melhorar em 30% seu faturamento. Aí começou a subir gente no palco brigando para querer pagar o meu ingresso do ano seguinte. E aí nessas, subi no palco, todo mundo do evento me viu. A hora que eu desci, eu vi as pessoas vinham conversando e tal, e numa dessas eu acabei um player que fazia dropshipping na época, falou, pô, eu queria conversar com você e tal, e aí eu acabei marcando e eu vendi para ele uma mentoria individual, que na realidade era basicamente um coaching individual, eu queria entender o que ele precisava, eu não fazia dropshipping, não entendia do que ele fazia, mas eu falava que eu poderia mostrar para ele como que ele iria melhorar. Que ele nem comprou o ingresso para mim, ele era outra pessoa, era um outro lead qualificado ali, né? Falei, bom, vamos dar um jeito. Pô, se tu não tivesse tido a proatividade de subir no palco... Não ia estar aqui também. Tem tudo, é tipo aquele efeito borboleta, tudo que você faz, ele vai te impactando de formas diferentes. E aí, quando a gente começou o processo, eu falei para ele, qual que é o seu objetivo, irmão? Você precisa ter um objetivo para saber para onde você está indo e para você ter energia todos os dias. Que eu ajudo o cara a montar um protocolo semanal de performance, porque performance é constância, não é fazer uma coisa boa num dia, no outro você tá mal, no outro dia você tá bem. Como é que eu monto um desse, velho? Para mim. Cara, a gente faz 3 fases. Diagnóstico. Primeira parte é diagnóstico, é entender aonde você tá, aonde você quer chegar, qual é o seu contexto. Porque se eu falar para você seguir a minha rotina, não vai funcionar. Você tem outro contexto de vida, talvez relacionamento, onde você mora, um estilo de trabalho. Então a gente precisa fazer um diagnóstico a partir do seu contexto. Entender quais são as coisas que estão boas, o que não está, onde você quer chegar e fazer algumas análises, aí são alguns relatórios mesmo, para você ter uma clareza maior sobre como você funciona e como que você pode usar isso a seu favor. Depois a gente faz uma fase de implementação de algumas coisas, inclusive um sistema de desafios para você ir mesmo se colocando até encontrar uma rotina mais balanceada, e a gente cria um protocolo em questão de blocos de tempo, onde você vai ter alguns blocos que são inegociáveis, que você é como se fosse assim, quando você tem um compromisso com alguém, por exemplo, eu marquei na agenda que eu vim aqui no podcast. Se alguém me ligar e falar assim, você pode fazer... Eu não posso, porque eu marquei um compromisso. Então, quando você cria alguns blocos inegociáveis, alguns compromissos que são com você mesmo, você consegue balancear essa agenda. E aí tem os blocos de hiperfoco, produtividade, depende muito do seu objetivo. E aí cria um protocolo semanal, onde você seguindo esse protocolo, você consegue ter uma boa semana. Se você tiver uma boa semana, você tem um bom mês. Se tiver um bom mês, um bom trimestre, assim por diante, para você ter constância. Você acha que quando a pessoa tá procrastinando demais, ela tá preguiçosa, digamos assim, é um problema mais, sei lá, de planejamento, talvez, de organização dessa organização? Ou talvez também tenha esse aspecto pessoal da pessoa, às vezes ela não tá na frequência boa, se é que existe uma frequência e tal. Cara, o que você acha disso, né? Tem alguns pontos, assim, procrastinação é um sistema natural da sua mente. Por quê? A nossa mente, o nosso cérebro, ele foi programado, se ele fosse um computador ou um software, ele foi programado para economizar energia. Porque ele gasta muita energia. Basicamente 20% de todo o alimento que você consome, todas as calorias que você consome, 20% o seu cérebro que vai gastar durante o dia. Então ele é como se, eu dou um exemplo, como se fosse um carro potente, aquele 5.0, só que você acelera, ele gasta 5 litros de gasolina. Ele gasta muito. Ele é potente, é uma ótima máquina, mas ele gasta muito. Então a procrastinação é um sistema natural da sua mente. Ele é uma forma de economizar energia. Porque na sua mente não existe uma separação entre o que é hábito bom, hábito ruim, vício. Só existe um lugar que entende o padrão e automatiza o que ele pode.
Então, o segredo é você entender e dar alguns padrões para o seu cérebro para ele entender o que é o momento de você colocar energia e o momento de você economizar. O problema é que a gente vive uma rotina hoje onde tem muitos estímulos, muita coisa ao mesmo tempo, e isso confunde a nossa mente. Então, ele nunca sabe o momento certo de disponibilizar energia e o momento de economizar. Então, se você cria alguns protocolos, facilita muito. Então, tem alguns pontos em relação a procrastinar ou não ter uma boa rotina. Tem, sim, a organização, tem a clareza, mas tem principalmente o seu lado fisiológico. Tem uma frase que eu sempre digo que é: nenhuma ideologia vence a sua biologia. Você pode acreditar no que você quiser, você pode ser um cara extremamente inteligente, você pode ter a sua fé, mas independente do que você acredita, nada vai vencer a sua biologia. O seu físico sempre vai sobressair. Imagina que eu venho como 3 quilos de uma feijoada, sento aqui para conversar com você. Será que eu ia conseguir performar tão bem? Fica 5 dias sem dormir e tenta gravar um podcast. Você não vai performar bem. Fisicamente você não está bem. E a gente não controla os nossos pensamentos, mas a gente controla o nosso físico. Para pra pensar nisso. Pode parecer insanidade, mas se eu quiser levantar agora, sair correndo de frente para esse vidro aqui e dar um jump, eu consigo. Isso eu controlo. Não vou fazer isso porque racionalmente é incoerente, mas eu controlo. O que eu tô pensando e etc, eu não consigo controlar. Então eu consigo mudar o como eu me sinto a partir do meu físico, porque você não consegue sentir duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue se sentir feliz e depressivo ao mesmo tempo, com raiva e cansado. Você só sente um estado emocional de cada vez. Então, para você conseguir controlar esses estados e estar num estado melhor para performar, para não procrastinar, para focar, você pode fazer isso utilizando o seu físico. A sua fisiologia sempre vai vencer. Então, se você cria uma forma, basicamente receitas que você consegue se colocar num estado fisiológico que é coerente com aquilo que você quer, fica muito mais fácil. Você tem que controlar a sua fisiologia. Não tentar controlar seus pensamentos ou achar que seguir a receita do cara que está postando na internet o protocolo X ou Y vai funcionar. Você tem que entender como você funciona e encontrar um protocolo que seja funcional dentro da sua rotina para que você consiga disponibilizar energia na hora certa, descansar na hora certa. Só procrastina quando a gente está tentando fazer tudo ao mesmo tempo, não faz nada direito, não tem uma rotina funcional, não tem uma clareza do que a gente está fazendo, não tem planejamento. Então não é nem só o planejamento, nem só o físico, mas o conjunto dos dois vai facilitar para que você tenha um resultado funcional. Entendi. E, cara, as empresas especificamente do digital, né? Por exemplo, a galera de e-commerce, né? A galera do Drop ali, e também a galera dos infoprodutos como um todo. Tu já pegou muitos casos, assim, tipo, de empresa do digital? Já, várias. Tipo, empresa assim, tipo, por exemplo, que o cara tinha uma oferta, tinha ali um time enxuto, pequeno. Geralmente, eu digo muito isso, né? A empresa ela é um reflexo muito do líder ali. Ela é um reflexo de quem está liderando. A cultura é um reflexo do líder. Então, já peguei empresas, por exemplo, que o líder estava para desistir, não estava indo bem. Então a oferta não está funcionando, o tráfego não está funcionando, a copy não está boa, sempre tinha algum problema que a gente identificava que não estava legal. A partir do momento que ele mudou alguns protocolos pessoais dele e ele estava melhor, o reflexo vai para o time e ele começa a performar melhor, ele começa a identificar realmente quais são os problemas, começa a identificar como de alguma forma mudar e ele reflete uma rotina funcional que ele tem, ele reflete uma rotina funcional no time. Por quê? Se ele está disfuncional, ele não consegue fazer as reuniões de certa forma, seguir um padrão nas reuniões. Ele não consegue ter um ponto de contato com as outras pessoas que fazem parte de forma a ter um feedback ou entender o que realmente está acontecendo e poder ajudar essa pessoa. A partir do momento que ele está funcional, ele começa a ter uma rotina funcional com o time dele. E aí ele identifica mais fácil os problemas, também facilita na hora de criação e de momentos de você criar estratégia, etc. E isso vai refletindo em cadeia para o restante do processo. Entendi. Cara, pô, legal. Você acredita, ou melhor, né? Você acredita que qual que é o maior erro que essas pessoas cometem quando elas estão, por exemplo, contratando essas pessoas que estão nesse mercado, né, de ofertas e tal. Qual que é o maior erro que elas cometem quando elas estão contratando, por exemplo, uma pessoa? Ou um time, por exemplo. Um dos erros mais comuns é querer contratar alguém igual a você. Pô, isso aí é uma parada diferente, cara, porque, pô, eu já fiz muito isso, eu acho. Você tem que...
você caça uns pupilos, assim, né? Umas pessoas. É porque você se identifica mais. Então você acaba buscando uma pessoa muito semelhante a você. E isso é um problema. Porque você já tem você não precisa de alguém exatamente igual a você para bater cabeça no mesmo lugar que você. É mais fácil você trazer alguém que te complemente. Ainda mais, vamos supor, que você tem um budget apertado. Se você tem um budget para contratar 10 pessoas, fica muito mais fácil. Mas vamos supor que você está ali com um budget apertado e você precisa melhorar o seu resultado. Você tem que contratar uma ou duas pessoas. Você tem que trazer uma ou duas pessoas que te complementem e que sejam boas naquilo que você não é. Que tenham características comportamentais e técnicas que complementem as suas características comportamentais e técnicas, que facilitem o seu trabalho. E geralmente a gente faz o contrário, a gente contrata alguém que tem um pensamento muito semelhante com a gente, porque tem mais sinergia, eu me identifico mais, aí eu contrato alguém que vai passar os mesmos problemas que eu e aí a gente não chega numa solução. Então, geralmente, se a gente traz essa pessoa, é mais difícil chegar na solução do problema. Caramba, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E faz todo sentido, porque eu mesmo já passei por isso, de contratar, assim, pessoas que estavam, às vezes, numa situação de vida, talvez até que semelhante também, por questão justamente de afinidade, de assimilação, ali de falar, não, cara, esse cara tem o meu perfil, ele tá pensando mais ou menos da maneira que eu tô pensando, então a gente vai se dar bem, isso aí. Quando na hora a gente vai ver, acontece exatamente isso, a gente fica engessado, a gente fica ali com o time meio travado. E aí, quando eu penso assim, falar, cara, pô, ele poderia fazer isso. Só que não, faz isso que é uma pessoa diferente. E aí fica nesse jogo, nessa sinuca. Fica como se estivesse patinando, né? O carro tá patinando, não sai do lugar. Cara, fica nessa situação. Mas, o Felipe, qual que foi o teu maior erro, cara, nessa jornada toda aí? Um negócio que você fala assim, pô, isso aqui eu poderia ter feito diferente. Eu sinto que quando você tem esse lado meio ousado, é bom pro empreendedorismo. Foi o que eu falei. Subir no palco foi ótimo. Muitas coisas que eu fiz aí no meio do caminho foram ótimas, mas acreditar que você se precipitar o tempo inteiro facilita, na verdade te atrapalha. Então, às vezes eu poderia ter tomado as decisões de uma forma mais pensada, mais assertiva. Ser proativo demais me trouxe vários resultados positivos, mas me trouxe também muito estresse. Então eu faria as coisas de uma forma um pouco mais planejada. Sabe quando você cai muito nessa copy que existe no digital, que é, não, trabalhe enquanto eles dormem, faça o que os outros não fazem, não, você não precisa de faculdade, você não precisa daquilo, etc. Não, tem muitas coisas que você não precisa realmente, mas às vezes pode ser útil para você. Você não precisa se apegar a esses discursos muito motivacionais e às vezes esquecer que você precisa ter resultado na prática e ter um pouco mais de estratégia antes de agir te traz resultados de uma forma mais leve. Então eu tenho resultado, foi muito bom tudo que eu fiz, não me arrependo, mas se eu tivesse tido um pouco mais de estratégia em algumas áreas, principalmente empreendendo, eu teria tido os resultados de uma forma um pouco mais leve e teria suado menos, tinha uns cabelos brancos a menos do que eu tenho hoje. Não faz sentido. A gente sempre faz essa pergunta, cara, sempre faço, porque acho que quando a gente olha, assim, uma bagagem de, sei lá, uns 5, 10 anos atrás, e a gente tenta resumir tudo em uma única resposta, normalmente essa resposta sai bem caprichada, cara. Eu gostei muito do que você disse, porque eu, particularmente, vejo que, olhando os amigos, né, as pessoas à minha volta, todos eles, cara, são muito imediatistas, por eles estarem, talvez, no digital. Então, por exemplo, né, um exemplo simples, não vou citar nomes, mas eu tenho um amigo que ele escalou muito uma oferta, né? Milhões e milhões aí. E, cara, ele simplesmente achou que escalar a oferta era fácil, né? Que era relativamente simples, né? Era só, é só testar, sabe? Quando, na verdade, não. E aí o que aconteceu foi que ele gastou muita parte ali dos recursos dele. E hoje, por exemplo, eu falei, caraca, eu tava conversando com ele outro dia, ele falou, pô, eu preciso acertar uma oferta, preciso acertar, porque meu custo de vida aumentou demais. E, pô, quando você se planeja, né, você se mantém com os pés no chão, você tem muito mais facilidade de dar continuidade, uma quantidade saudável. Então, cara, faz total sentido isso que você tá falando, velho. A sua família, ela te apoiava no digital, né, nesses projetos? Te apoiava quando você foi lá pros Estados Unidos também? Cara, Não, vou te muito falar. sonhador. Vou te falar. Foi quase falei um palavrão, mas foi complicado. Porque assim, quando eu falei, imagina dar essa notícia. Eu imagino, desculpa te interromper, mas eu imagino você falando assim pra
pra sua mãe ou pra sua família, enfim, fazer, eu vou lá, vou aprender inglês, vai ser legal. É aquele discurso, né? Aquele discurso que você prepara aquela copy que não converte. Foi basicamente isso. Quando eu tava estudando, né? Então eu passei na FUVEST. Aí, Pra odonto, você disse. pra odonto. Difícil, difícil. Aí eu passei na FUVEST. Aí nem esperei sair a segunda lista. Eu falei, eu não vou entrar. A hora que eu fui falar isso pra minha mãe, eu falei assim, Nossa, eu vou coitado. pros Estados Unidos. Meu negócio é ir jogar futebol nos Estados Unidos. Mano, minha mãe, do jeito que ela... Minha mãe veio de uma família humilde e tal, então ela... É o sonho, Era o filho sonho formado, dela, né? era o sonho Normalmente. dela, uma faculdade e tal. E aí, quando ela ouviu, eu lembro da cara dela, assim. E ela era muito brava, assim, foi muito brava comigo. E aí ela virou assim, falou, que isso? Você tá pensando no seu futuro? Vai puxar carroça e não sei o quê. E ela ficou alguns meses sem falar direito comigo. Assim, ela não botava fé. Não, eu sei como é isso aí, cara, porque quando eu tava no começo do digital, né, eu tinha acertado a mão numa oferta ali. Também fui um desses, né, que acreditou demais que as ofertas se mantinham e não acabavam e não Cheiro, não tinha saturavam. final. Exatamente. E aí eu acabei abandonando a faculdade, não me arrependo de forma alguma, na verdade foi através dessa decisão que tudo se desenvolveu. Mas estava no 4º ano de veterinária, medicina veterinária, cara, nada a ver. 4º ano ainda. 4º ano, cara, fui lá e abandonei a faculdade. Mas estamos aí no digital e eu vi a cara do meu pai, né, cara? Putz, cara, eu não digo nem desapontado, mas eu digo muito preocupado, sabe? Sim. Preocupado. Acho que essa é a principal palavra, assim. E no fundo, nossos pais, cara, eles só estão preocupados com a gente, né? Por mais que eles às vezes não nos apoiem, é aquela coisa, né? Tipo, é o amor falando mais alto ali, da Sim. preocupação. Tem que levar isso em consideração também. Eles sempre vão querer nosso bem. Eles sempre vão querer. E eu acho que esse é até um aprendizado que eu tirei muito grande. Tem coisas que é importante você ouvir. Tem outras que é importante você só filtrar. Eu busco sempre, em qualquer ambiente que eu tô, principalmente hoje, quando a gente está em evento digital, você tem um bom network, você vai conversando com as pessoas, mesmo nesses ambientes. Eu sempre tento ser um filtro e não uma esponja. Tem coisas, eu sempre vou ouvir tudo. Tem coisas que eu vou filtrar e vou deixar passar. Tem coisas que você absorve. Mas o filtro escolhe o que você o que quer O que absorver. realmente você vai usar, O que de eu realmente fato. vou usar. É isso aí. Eu tento sempre ser o filtro e não a esponja. Se eu absorvesse tudo o que meus pais achavam, talvez eu não ia estar aqui sentado conversando com você. Se eu não absorvesse nada também, talvez eu não ia estar aqui sentado conversando com você porque eu não teria vários aprendizados. Então, a maturidade é isso. A maturidade é a sua capacidade de olhar para si mesmo, entender, se conhecer o suficiente para entender o que você quer e ao mesmo tempo entender o que faz sentido, mesmo quando a pessoa que está falando algo para você é uma pessoa que te ama muito. E pode ser sua família, pode ser sua namorada, seu namorado, pode ser alguém que ama você e que quer o bem para você. Mas ninguém no mundo vai saber tomar uma melhor decisão sobre o seu futuro do que você mesmo. Ninguém. Cara, pensamento fera que a gente fecha esse episódio, ô Felipe. Cara, gostei demais de você ter vindo aqui. Antes de fechar, só preciso de 2 coisas. Primeiro, que você dê um feedback aqui pro pessoal, passa um ensinamento, algum insight, uma frase da hora aí pro pessoal que você considere, que você acha que todo mundo deve escutar, uma coisa importante pra você. Eu sempre falo uma coisa, seja para aluno, para amigo, palestra, em qualquer lugar. O mais produtivo sempre vence o melhor, e não é só pelo jargão, é porque a maioria das pessoas até sabe o que precisa fazer. A maioria das pessoas, você parar pra pensar agora, você sabe uma coisa que você deveria fazer e não tá fazendo. Então só saber o que você precisa fazer não vai adiantar nada. Você, para ter algum resultado, você precisa entrar em ação. E é por isso que o mais produtivo sempre vai vencer o melhor. E depois ele pode se tornar melhor. Se tornar o melhor depende do quanto você realmente quer, porque dá trabalho. Mas o mais produtivo sempre vai vencer o melhor. Tem que entrar em ação. Top, cara, gostei demais. Ô Felipe, você foi basicamente uma indicação ali do Eduardo, cara. Inclusive até, Eduardo, obrigado aí pela sua presença. Você é um cara fera, gosto muito de você. Um cara muito bonito também, velho. Ele é bonito, forte, rico, Cara, sensual. no último episódio, bicho, tinha um pessoal aqui no estúdio e eu falei, pô, não, o cara é lindo, não sei o quê.
Putz, pra quê, cara? Toda vez que eu encontro o povo, todo mundo fala assim, e o lindão lá? Tá? Ficou nessa situação. Mas, cara, obrigado aí, ô Eduardo. E, pô, queria que você me indicasse também uma pessoa que você ache relevante aí, uma pessoa que faz sentido também estar aqui pra falar sobre o digital. Cara, uma pessoa que você acha legal. Cara, esse cara é muito fera. Tem que pegar a agenda dele, mas esse cara eu tenho certeza que, em relação ao digital como um todo, empreendedorismo, conhecimento, eu dificilmente hoje eu sento num lugar e penso assim, nossa, velho, me sinto assim muito burro, sabe? Mas quando eu sento com ele, às vezes eu me sinto muito burro. Eu sento e ouço muito, que é o João Angeloni. Pô, legal, cara. João Angeloni. JP. O João Angeloni é um cara muito fera, muito inteligente e tem muito resultado. Eu acho que, principalmente para o pessoal que quer direcionamento no digital, esse é um dos caras que vai mais contribuir sentando nessa cadeira aqui. Top, então tá na lista aí. Vamos falar com ele e vamos ver o que ele acha. Bom demais. Beleza, Felipe? Obrigado por ter participado. Você que tá assistindo aí agora, obrigado por ter ficado até aqui. Esse aqui, mais um episódio da PMax Podcast. Segue lá o Felipe. Qual que é o seu Instagram? @Felipe Tomé com TH e um E a mais no final, porque eu já tentei comprar o arroba sem o E, mas o cara não me deu responde. @Felipe Tomé com TH. Show. Também me segue lá no Instagram, o Wilgner Marcelo, tá? Também segue o Instagram da PMax, que é PMax Podcast, e também se inscreve aqui no YouTube, tá? Comenta aqui também e compartilha esse vídeo, que é muito importante. É assim que você incentiva o canal e é assim que você ajuda a gente a manter toda essa estrutura funcionando, beleza? Então, nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus, até a próxima e bora escalar seus rodadores de campanha. Tamo junto!